Boa noite. Eu estava assistindo agora o Fantástico à noite. Fazia muito tempo que eu não assistia. E eu fiquei simplesmente estarrecido com a disfarçatez, com a manipulação que estão fazendo no jornalismo da Globo. Eu não tinha ideia de que tinha chegado a este ponto. E vou dizer para vocês por que disso. Eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul e eu atuo em matéria, por exemplo, de demarcação indígena há 20 anos e especialmente nos últimos 10, 12 anos com muita profundidade. E assim, casualmente agora eu tenho envolvimento político, mas eu sou procurador de profissão. A política é alguma coisa que eu faço para prestar serviço a mais para a comunidade. Eu sempre sou e vou ser procurador. E vou dizer para vocês assim, o que eu descobri nos processos de demarcação foram coisas assim horrorosas, crimes, manipulações, roubos, assassinatos, formação de milícia. O que vocês imaginarem. Quem tiver curiosidade, olhe o relatório da CPI da FUNAI do INCA, que eu assessorei, ajudei a fazer, viajei o país todo para ver. Aí quando eu enxergo a Globo fazendo uma matéria manipulada, violando toda a honestidade passível, eu fico pasmo de ver. Tá? Vou começar a dar alguns detalhes assim para vocês verem o grau que chega. Eu assisti a reunião, uma parte da reunião ministerial ali do Bolsonaro, e numa dessas partes, o ministro Abraham Weintraub diz o seguinte, ele diz, eu odeio a expressão povos indígenas. E ele completa, para mim, povo é o povo brasileiro, não existe povos indígenas. O que a Globo botou no Fantástico? Só ele dizendo, eu odeio povos indígenas. Isto é de uma grosseria, de uma sem-vergonhice, de uma canalice inominável. Inominável. Você sabe onde é que surgiu a ideia de povos indígenas? Isso surgiu num congresso do Partido Comunista em 1930 e poucos lá que houve. E a discussão era se deveria aqui no Brasil estabelecer os indígenas como povos e criar, como na União Soviética, uma união entre povos coordenada por um governo central. Esta é a ideia do Partido Comunista. Isto é fato, é documento. Então, essa ideia de chamar os indígenas de povos e uni-los num sistema em que eles têm autonomia, mas estão vinculados ao governo central, isto é ideia comunista. Não há nenhuma ofensa nisso, é uma ideia comunista que eles tiveram lá em 1900. Primeira reunião foi em 1919, depois em 1936, se não me engano, uma data assim. Então, esta idiotice, esta imbecilidade de chamar as aldeias indígenas, as comunidades indígenas de povos indígenas, ela guarda um aspecto ideológico muito profundo. E você chamar de povos indígenas é sim um posicionamento ideológico que eu também não concordo. Não é, são brasileiros. E são brasileiros pelo seguinte, porque eles têm direitos como brasileiros que lhes são negados por essas mesmas pessoas. Direitos à vida, direitos à dignidade, direitos a terem autonomia, direito a terem todos os serviços públicos, como segurança pública, por exemplo, que eles não têm. Eu não sei se você sabe que numa aldeia indígena, uma pessoa, só por ser indígena, ela pode ser presa pelo cacique. Porque o cacique ou perseguiu pessoalmente, ou porque não gostou de alguma coisa, ou porque quer tomar uma área que aquela pessoa tem para arrendar. Esta é a realidade nua e crua. Essas pessoas podem ser presas autoritariamente sem ter o direito básico que todo brasileiro tem de não ser preso sem uma ordem judicial, sem cometer algum crime em flagrante delito. Então, assim,
quando esses caras falam em povos indígenas, eles estão negando o direito às pessoas indígenas de terem os mesmos direitos dos brasileiros. É uma estultice, é uma barbaridade o que eles estão falando. Então, assim, ó, a desonestidade da Globo é uma coisa assim que chegou num limite que não tem mais explicação nem sustentação. Eu só posso crer que chegou nesse ponto porque está sustentada financeiramente pela China, que fez um acordo através de uma estatal chinesa que colocou dinheiro na Globo e colocou dinheiro na Bandeirantes. Aliás, queria chamar a atenção para o governo que isso deveria ser proibido. Nenhuma estatal estrangeira poderia vir e comprar empresas brasileiras. Porque se nós estamos caminhando no sentido de fazer uma privatização, de ter menos interferência do Estado na economia, de fazer uma economia mais ágil, mais viva, que dê mais emprego, que gere mais renda, não é possível que nós façamos privatizações e coloquemos estatais estrangeiras de dono das nossas coisas, como, por exemplo, no sistema elétrico, onde a CPFL, que é estatal chinesa, está comprando meio mundo. E aí vai sustentar e vai manipular politicamente a seu favor. É claro que para essa gente comunista não interessa um governo de direita, não interessa liberalismo, não interessa economia de mercado. O grande objetivo do governo chinês, do Xi Jinping, que ele já declarou, é acabar com o modelo ocidental. Veja a guerra que está havendo agora entre a China continental e Hong Kong. Então, gente, o que nós estamos falando aqui é num âmbito gigantesco em que a Globo está usando a sua manipulação, está usando o jornalismo, que é uma concessão pública, para atacar o governo e atacar o modelo ocidental. Vocês vejam bem o espaço que eles deram nessa reportagem do Fantástico para o Instituto Socioambiental, para o Conselho Indigenista Missionário. Quem é essa gente? Essa gente são as ONGs que recebiam bilhões de entidades estrangeiras para fazer militância para demarcação indiscriminada. Nós apuramos, e essa questão do Fundo Amazônia, fui eu que descobri lá, quando a gente estava fazendo investigação na CPI, por um acaso. Eu estava lá olhando os dados das movimentações financeiras dessas ONGs e achei lá Fundo Amazônia. Eu disse, que Fundo Amazônia? O que é isso? Aí fui escrafunchar um pouco e descobri que o Fundo Amazônia era um fundo do BNDES, criado pelo governo Lula para receber dinheiro estrangeiro, para fazer militância. Essas ONGs, do dinheiro que elas recebem, elas gastam 70% só para fazer militância, elas não fazem nada de objetivo, a não ser estimular mais demarcação e mais demarcação, mais demarcação. E agora vem esta sem-vergonhice que foi posta no Supremo, porque, veja bem, o Supremo já decidiu, lá no julgamento do Raposa Serra do Sol, que é indígena aquela terra que era ocupada por indígenas em 1988, salvo se eles tenham sido expulsos, e sempre tentaram voltar e não conseguiram, e coisa e tal. Não é, mas, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, estas mesmas ONGs sem vergonhas, como o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, eles fizeram um estímulo a invasões de terras privadas, terras registradas, de terras legais de pessoas que compraram e produzem legalmente nessas áreas, eles invadem, dizendo que aquilo algum dia foi porque a memória do meu avô indígena, eles passavam por aqui, caçavam tatu, mentindo descaradamente. E aí a Globo quer, junto com, pelo jeito, o ministro Facchini, que essas invasões sejam legitimadas, ou seja, eu vou legitimar dois crimes, que é um crime da invasão e o exercício irregular das próprias razões, né? Para dizer o seguinte, não, a demarcação pode ser feita, não precisa o marco temporal, não precisa o indígena estar ali em 88.
Claro, ele não precisa estar ali em 88 porque ele cometeu um crime, ele invadiu, ele montaram uma milícia alimentada pelo CIMI, alimentada pela CTI, alimentada por um monte de sem vergonha, inclusive por gente do governo federal da época. E agora a Globo quer dizer que tudo isso está justificado. E o Facchini E essas pessoas, elas buscaram a justiça, buscaram movimentar ações, fizeram reintegrações de posse, e aí a justiça, depois de algumas 20 anos de tramitação, chegaram à conclusão seguinte: não, esta terra realmente é uma terra privada, não era indígena, os indígenas têm que ser retirados daí. O que o Facchini fez? Suspendeu as reintegrações por causa do Covid, e aí mais, suspendeu o parecer da Advocacia Geral da União, que acolhia as decisões do próprio Supremo e fixava o marco temporal para a administração atender a decisão do Supremo. Faz parte das atribuições da advocacia pública fazer o que se chama de jurisprudência administrativa. Ora, se o Supremo decidiu que o marco temporal, num julgamento substancioso, onde a discussão foi profunda, ele decidiu que deveria obedecer o marco temporal, é evidente que é legítimo que a administração pública e a Advocacia da União dê um parecer dizendo o seguinte: olha, todos os órgãos públicos, inclusive a FUNAI, deve atender o que decidiu o Supremo para evitar litigância, para evitar processo, para evitar que se continue nessa sequência de atos aí. Não, agora os malandros, e vocês vejam bem, ó, todas as ONGs, olha no site lá, Instituto Socioambiental, no Conselho Indigenista Missionário, estão dizendo o seguinte: olha, até a revista essa que era patrocinada pelo PT, e pela roubalheira do PT, aliás, né, a Carta Capital, diz o seguinte: este é o julgamento mais importante que nós temos. Por que é importante? Porque eles podem revogar o que o Supremo decidiu lá atrás e jogar por terra toda a conquista de segurança jurídica que foi feita até agora. Então, assim, é uma sem-vergonhice. Gente, assim, ó, não é nem uma questão política, é uma questão de honestidade intelectual, é uma questão de postura, é uma questão de dignidade. Não é possível que a gente aceite a mentira como forma de trabalho. Isso é uma sem-vergonhice, isso tinha que ser processado criminalmente por mentir para o povo brasileiro. Olha, eu estou assim, fiquei indignado. Eu não sou muito de fazer esses vídeos assim, meio por impulso, né, gente? Eu gosto de fazer uma coisa mais pensada, de fazer uma coisa mais estudada, mas assim, ó, eu não aguentei, eu não consegui me controlar da indignação, dessa sem-vergonhice que eles estão armando para esse julgamento que o ministro Facchini, que está me decepcionando, armou para revogar o marco temporal e continuar esse processo de demarcação indiscriminada. O que é uma demarcação? Vamos ver o que eles querem, para vocês verem o contexto. A demarcação pega uma área privada, desconstitui administrativamente o que a Constituição não prevê, né? Desconstitui administrativamente a propriedade e transforma em terra dos índios? Não, terra pública. Há uma estatização de terras privadas. Este é o objetivo. Lembrem que eu já disse mais de uma vez, o comunismo tem duas bases, que é o planejamento central e a estatização dos meios de produção. Isso é só uma forma de estatização, por isso a esquerda toda pega esse tema e adora. E o Supremo está se prestando a isso, imaginando que o governo federal está num momento de fragilidade para dar sequência a um projeto de poder do PT. Boa noite, obrigado pela assistência de vocês e me perdoem pela indignação, mas eu não consegui me controlar. Uma boa noite a todos, uma boa semana que se